Olá, tudo bem? Está no ar o primeiro episódio da segunda temporada do Diálogo 360. Um feliz ano novo para quem nos assiste. 2025 promete. E claro, né, a gente já começa falando sobre um assunto que está em alta, a gente precisa falar sobre isso, que é gestão, liderança, gestão com propósito. E aproveito logo esse comecinho para já dar esse pontapé inicial e apresentar meu convidado hoje, Rafael Takei, palestrante internacional, especialista em gestão com propósito. Rafael, obrigada por ter vindo, é uma alegria imensa ter você aqui. Começar essa segunda temporada, então o primeiro episódio da segunda temporada do Diálogo 360, que alegria, eu tenho certeza que a gente vai começar assim, muito bem, o pé direito, a gente vai começar mesmo colocando tudo aqui, porque o ano começa, a gente cria as expectativas e nada muda se a gente não mudar também, né? Verdade. Olá, Denise. Olá, espectadores do Diálogo 360. Eu prometo para vocês 360 graus de pura careca e conversa sobre gestão, engajamento e desenvolvimento dos seus colaboradores. Olha, desde o momento que o Rafael chegou aqui, a gente tá assim, rindo, descontraído, alegre. Por isso que todo mundo gosta das suas palestras. É por isso que você se consolida também nesse cenário, né? Como palestrante internacional. A gente vai falar sobre as suas experiências. Mas queria, então, saber como é que você chegou até aqui. Então, o que te levou? Como é que foi a tua jornada acadêmica, os seus estudos? O que te levou? Você falou, não, meu negócio é falar, ensinar, dar essas palestras. E como que as empresas receberam isso também? A gente vai até você chegar no momento atual, por favor. Sabe, Denise, que isso é um negócio de família. É nepotismo? Não. É que meu pai, ele foi professor, é professor e coordenador de cursos de gestão desde que eu nasci, né? Foi o trabalho que ele buscou como um complemento quando veio a notícia que ia ter um filho e tal. E foi interessante, conforme eu fui enveredando para o caminho da docência, de lecionar, que ele falou, filho, achei que você fosse ganhar dinheiro nessa família. e na realidade, assim, é lógico, né? Ter um pai que também foi professor, educador, ajudou muito nessa jornada, mas é interessante como a gente vai percebendo o chamado daquilo que faz sentido para a gente ao longo das várias experiências da vida. O primeiro trabalho que eu tive na vida foi um trabalho voluntário, e eu atuava como palestrante no Centro de Voluntariado de São Paulo, aqui pertinho, perto da Fiesp, ali na Paulista, né, perto de onde a gente está gravando. Inicialmente era uma palestra voluntária para ajudar as pessoas a entenderem como, onde encontrar um trabalho voluntário, o que fazer no início dos anos 2000, em que estava começando esse boom do voluntariado no Brasil. O que era uma voluntariado e paixão, pouco a pouco foi se transformando num convite meio que paralelo à minha carreira profissional, para fazer palestras aqui, acolá, em empresas de alunos, né? Palestra da CIPAT das empresas, semana de prevenção de acidentes e tal. E eu fui vendo pouco a pouco que aquilo era uma paixão que poderia virar uma profissão. E um dia um grande amigo, mentor na minha carreira de palestrante, Marcelo de Elias, falou, Rafa, sabia que isso que você faz, dá para viver disso de palestra? E eu falei, tem que matar quem para isso? Não, na verdade não tem que matar ninguém. Você vai se matar de trabalhar, vai ser uma jornada longa, mas extremamente recompensadora. Fechando essa parte, assim, Denise, imagina que profissão é essa, que você sai de casa todo dia para ser aplaudido por aquilo que você faz, e quando desce ainda recebe realmente um valor impressionante, assim, do que as empresas estão dispostas a pagar para você levar uma mensagem que transforma o ponto de vista das pessoas em relação ao assunto, um comportamento, traz capacidades, tudo é bem interessante, é uma profissão maravilhosa. Do propósito, né? O propósito pessoal de cada um tem que estar alinhado, então é preciso nesse caminho, então quando você faz as suas palestras e fala de gestão com o propósito, é importante, isso ajuda, a sua palestra também ajuda para que cada um consiga descobrir o seu próprio propósito, porque pode ter muita clareza, eu tenho muito claro meus propósitos, mas não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que tem, e sim, é muito valioso quem tem a oportunidade de ter uma profissão ligada àquilo que dá sentido, significado, faz a sua vida valer a pena. Fácil, nem sempre é. E aí tem uma divergência muito grande entre os pesquisadores, o pessoal que trabalha com propósito, né, corporativo, pessoal e tal. Tem quem olha o propósito como uma coisa única, o propósito da vida. Eu entendo até essa linha. Só que eu sigo um outro caminho que diz sobre propósito, tal do Ikigai, e que
valer, né, vida, gai, valer a pena, uma palavra japonesa que mostra que faz a sua vida valer a pena, como um conjunto de coisas. Por que eu digo isso? Nem sempre tudo no seu trabalho vai ser maravilhoso, incrível, você vai amar as pessoas, o lugar e tal. Mas conseguir encontrar sentido do porquê você faz o que faz, além da remuneração, que é muito importante, mas encontrar satisfação, encontrar desejo de crescimento, encontrar vontade de aprender e fazer melhor, pelo próprio trabalho em si, isso é uma bênção gigantesca. Eu vivo realmente um dilema interno, assim, se isso é literalmente acessível a toda e qualquer pessoa do mundo. Tem gente que não tem nem comida, né? E falar de um trabalho já é uma condição, ó, que trabalho com propósito ainda é um grande desejo, é uma grande missão para mim, tornar primeiro as empresas um lugar melhor para se trabalhar, os líderes, pessoas que beneficiam a condição de trabalho para que seja um trabalho, né, que gera mais engajamento e tal, e também preparar as pessoas para isso, a atitude da pessoa para que ela consiga olhar de uma forma mais positiva, mais competente para o seu trabalho, que ela encontre sentido naquilo que ela faz. Essa questão da relação do trabalho, colaborador, né? Então, empregador, funcionário, né? Ela mudou nos últimos anos, né? Em que momento você acha que essa chave começou a virar? E se teve algum outro fator que de fato mudou, transformou, que você possa pontuar aqui para nós? Tem um autor chamado Daniel Pink, ele escreveu um livro chamado Drive em inglês e Motivação 3.0 em português, ficou mais fácil de entender até em português, porque ele fala de 3 momentos da motivação do colaborador. Momento número 1, da sobrevivência. Aí você puxa toda a linha histórica até antes da Revolução Industrial e tal, a galera trabalhando para poder ter o que comer, o que vestir, enfim, o básico da sobrevivência. Legal, fundamental. Isso nunca passa. A gente vai trabalhar por questões de sobrevivência. A gente precisa também do dinheiro, faz parte. O que ele chama de motivação 2.0? É aquilo que ele dá o nome de motivação extrínseca, de fora para dentro. Ou seja, as promoções, os aumentos, as coisas, os benefícios que as empresas oferecem, que acabam fazendo com que o colaborador ele tenha fatores externos que motivam ele a trabalhar. São boas? São, funciona. Feedback, inclusive, você elogiar, você orientar, tudo isso faz parte de você motivar de fora para dentro. O que é o 3.0? E aí vamos dizer que essa foi que durou até em torno dos anos 80, 90. Quando você começa a motivar essa linha da humanização na gestão e tudo que tem direito, a gente começa a procurar algo que é o grande quê do momento na gestão, e essa onda vai lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começar a se formar, a gente está vendo uma crista muito forte agora. A motivação de dentro para fora, chamada de motivação intrínseca, né? O que é isso? Motivação de dentro para fora. É aquilo que a gente acabou de comentar, são 3 fatores que ele coloca lá no livro dele, por exemplo, e no amplo trabalho que ele vem fazendo, que é, primeiro, você encontrar um trabalho em que você tenha mais autonomia. A gente estava batendo um papo antes de entrar aqui online, de o pessoal buscar, eu quero home office, eu quero flexibilidade, se não dá para ficar 100%, pelo menos um híbrido, eu quero que me diga o que tem que ser feito, mas deixa cada vez mais liberdade de entender o como, me explica o porquê. Então, autonomia é um negócio importante, eu ter certos graus de liberdade sobre a forma, o horário e tal, que cada trabalho vai ter mais ou menor, maior ou menor possibilidade. Segunda coisa importante é a gente conseguir ter desejo de excelência. É você encontrar um trabalho que hoje você faz de uma forma e amanhã você mesmo tem o seu desejo de ficar um pouquinho melhor. Veja você como comunicadora nessa busca contínua, né? Eu também como palestrante. E para fechar, quando se fala de propósito, achei legal ouvir um podcast recente do Daniel Pink, né? Ele criticando a própria obra dele de 15 anos atrás. Ele falando, a única coisa na minha obra que eu preciso rever era como eu falava sobre propósito. Porque ele seguia a linha do propósito grandioso, uma grande coisa, Madre Teresa, Martin Luther King. Ele falou, não. Eu preciso entender que cada trabalhador ele tem que entender a sua pequena dose de contribuição para o grande que é a nossa sociedade. Então você traz convidados aqui, a gente traz ideias, a gente tem uma assessoria de imprensa que conecta nós dois, tem o pessoal da técnica, cada um faz uma contribuição para esse negócio acontecer e servir a quem está nos assistindo. Então entender o propósito do porquê você faz o que faz, para você, para os outros também, são fatores intrínsecos. Isso vem mudando, vamos dizer assim, de um tempo para cá em relação à gestão, né? Acho que fica até mais fácil quando a gente fala de pequenos propósitos, né? Da possibilidade de não precisar ser um grande propósito, porque também talvez as pessoas demorassem muito tempo se tivessem que falar uma coisa que fosse muito grande, né? Como é que você vai escolher? Meu Deus! Não, e a gente pode ter também períodos, né? Então, eu sempre pontuo aqui a questão das mulheres, porque eu acho que né? Então, as mulheres que agora ocupam seus lugares, mas tem 2, 3 turnos de trabalho em casa, filho, marido, de repente
um propósito para esse começo de vida da criança e de estabelecer isso ali na família, seja poder ter um emprego que a valorize também por esse momento, e não alguém que a trate como se não tivesse filhos, não tivesse família, e só exigisse, né? Então, alguém que possibilite a empresa, que possibilita a maternidade, que te valoriza por isso. E hoje, ainda bem, está crescendo pelo mundo, né? Assim, o Brasil ainda tem muito que caminhar, mas eu vejo que pelo mundo tem muito país muito bem estabelecido já com essa questão de maternidade, das mulheres no mercado de trabalho e de qualidade de vida em geral. Sim. Independendo se é homem ou mulher, se tem filhos ou se não tem, porque isso também é uma escolha, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, se pode. Se a gente pode pensar, e se aí a empresa também tem que pensar nessas fases, né? Olha, aquela colaboradora, ela tá nessa fase agora, então se eu aperto demais, ela vai embora. Você vai perder essa mão de obra não só por 2 anos, que de repente é um momento que ela precisa para se dedicar mais ali à casa dela. Você vai perder para sempre. Uhum. Olha só, é interessante isso. Você traz outra perspectiva. Primeiro que a gente concorda de que propósito não precisa ser uma coisa única. Tem quem tenha um grande propósito na vida e vai ser um grande transformador na sociedade. E até em detrimento de outras áreas da vida da pessoa. Você pega o próprio Martin Luther King, esses nomes que a gente vai citar. Você assiste o filme Invictus lá, falando sobre Mandela, você vê os desafios, sacrifícios pessoais e familiares que ele fez ao longo da jornada e tal. Então pode ser mas via de regra são muitos. Agora, e outra coisa, você vai tendo fases do propósito, que é o que você comentou ali, de acordo com o que você está vivenciando, né, na sua carreira. Onde é que a gente vê isso acontecer? Você falou sobre a questão da maternidade. Excelente que a gente avançou em questões de equidade e com isso conseguiu ter a mulher no mercado de trabalho, e o quanto o mercado de trabalho percebeu a importância dessa mulher, trazendo avanços significativos em diversos aspectos da liderança, da gestão. O ambiente de trabalho se transformou positivamente. E a gente está falando só do primeiro passo da equidade, que foi a mulher. Depois teve N outras coisas, né? De questões de raça, de religião, e assim o mundo da diversidade foi crescendo nas empresas. E aí o que a empresa percebeu? Como é que eu faço agora para adaptar o mundo do trabalho às várias necessidades dessas pessoas que são valiosas, são contributivas? E aí quando você vê esses esforços de qualidade de vida, de bem-estar, não é somente por, nossa, a empresa está sendo boazinha. Não, é porque existe um impacto imediato na questão de resultado. Número 1, você não perder esse colaborador, que é dificílimo de achar, caríssimo de desenvolver, né? E que se você perde, ele pode ir para a concorrência, ele pode ir para outros lugares onde você vai sentir bastante falta dessa pessoa no seu ambiente de trabalho. Então, ter um bom colaborador é uma coisa valiosa, ainda mais quando ele vai se tornando um membro contributivo. E aí você entender que existem várias fases e que também, a gente estava batendo outro papo em off, né? Legal esses papos que a gente tem, de que antes a pessoa passava a vida inteira numa empresa. A empresa olhava, né? Tanto a pessoa se orgulhava de passar, né, décadas na mesma empresa, como a empresa também tinha planos e benefícios e projetos de retenção para a pessoa ficar quem sabe a carreira inteira na empresa. Até isso tem mudado bastante. Não necessariamente que a pessoa precise sair da empresa, mas que ela precise mudar de função. Não necessariamente vai ter promoções verticais subindo para cada vez mais, mas às vezes ir para outros projetos, outras funções, para ter vários trabalhos em um só, que você vai encontrando novos sentidos e aprendizados ao longo do caminho. Isso é muito mais a tendência de hoje em dia do que anteriormente uma única função do começo ao fim da carreira, né? Você problematiza essa nova geração? Então, o pessoal que está saindo da faculdade agora, os estagiários, quem está ingressando agora no mercado de trabalho profissionalmente, fala-se muito, muita gente critica essa geração que não quer nada com nada, que, né, se for um pouquinho mais longe ali o trabalho já não vai. Como é que você enxerga isso e como é que as empresas estão se preparando ou preparadas para absorver e moldar também esse funcionário? Eu enxergo muito o colaborador como, ainda mais iniciando, né, como possível de ser moldado, né? Então, essa primeira empresa que absorve essa pessoa saindo aí da faculdade, por exemplo, tá mais maleável possível, deveria estar, pelo menos, né? Sim. O pessoal tá de cabelo em pé com a geração Z. Eu não, por N motivos. Mas um deles é a possibilidade de perspectiva que o tempo que eu estou trabalhando com organizações me ajuda a dar. Fazem 24 anos que eu palestro, né? E mais de uma década atuando como consultor. E eu comecei a trabalhar como líder aos 19 anos de idade. Olha que curioso. Minha primeira palestra bem paga ao longo da minha carreira foi justamente para falar sobre conflito de gerações no trabalho.
E aí, naquela época o pessoal estava muito preocupado, era uma empresa familiar, que tinha gente desde a geração Baby Boomer, que começa ali nos anos 50, 60, tinha geração X, 70, tinha uma geração que está dando um trabalho imenso, que é a tal da geração Y naquela ocasião, um pessoal que tinha nascido nos anos 80, porque eles trocavam de funções, eles esperavam promoções e não sei o quê. Ou seja, a reclamação, há mais de uma década atrás, quando eu fiz as primeiras palestras bem pagas, era com a geração Y. Olha como o mundo dá volta. E agora, mais de uma década depois, os Y viraram gerentes, criaram famílias, não sei o quê, e estão me contratando para poder cuidar da geração Z. Tem dois fatores. As gerações têm sim suas características gerais que mudam. A Z tem várias coisas, várias dessas características que as pessoas trazem, sim. A gente tem que lembrar que, além de tudo, eles são bastante jovens. Ou seja, estão chegando no mercado de trabalho com a liberdade, com essa possibilidade de as múltiplas opções de trabalho, o sonho do empreendedorismo, coisas que a geração Y também teve lá atrás, antes dessa atual, e que, conforme a maturidade chegou, as oportunidades foram se desdobrando, as crises também vieram, a pessoa viu que não era tão simples assim trocar de emprego. As pessoas vão amadurecendo também no mercado de trabalho. Qual que é a minha leitura em relação à geração Z? Uma geração muito mais natural em relação à questão da diversidade, mesmo assim, muito. Diversidade de ideias, inclusive, de pontos de vista diferentes, de contraposição. Ela é ainda mais horizontalizada, então não tem aquele negócio de olhar o chefe como uma coisa muito acima. Ele quer muito esse espaço de diálogo. Agora, é lógico, para um líder é um grande desafio conseguir cuidar dessa geração, porque ele precisa ter uma habilidade de escuta muito grande e muita habilidade de negociação, de trocar ideias, de gerar acordos, coisa que não fazia muito o estilo de gerações anteriores, o estilo manda quem pode, obedece quem tem juízo e quer continuar tendo emprego. Então, aprender a lidar com essa geração Z para extrair o melhor dessas ideias, dessas possibilidades, é um desafio. E o lado bom, aviso você, líder, que está preocupado com a geração Z que você está trabalhando, você que é pai também, achando que isso aí eles vão acabar com o fim do mundo. Não vai. Toda geração mais antiga reclama da mais nova, e a mais nova uma hora amadurece também e as coisas se aconchegam no mercado de trabalho. Você falou da geração mais horizontalizada, né? Então, que eles não olham ali o chefe como uma posição, de repente, que eles querem atingir, né? Isso me preocupa também um pouco, porque não querem tanto. E aí, não sei se é porque o estilo de vida do líder é ruim, o estilo de vida do gestor é ruim, então de repente tá obeso, não faz atividade física, não valoriza isso, não cuida da família, porque as gerações mais recentes, a gente já sabe que demora mais para casar, via de regra, demora mais para ter filho, e portanto, quando tem, se escolhe ter, valoriza cada momento, né? Então, olha, peraí, meu trabalho é uma coisa, aí eu preciso parar e eu preciso viver com a minha família. Faz algum sentido Total. Isso que eu falei? Absolutamente, você tem observado. E é outra característica da geração Z e da Y mais jovem também é ser mais essencialista. Já não ter mais aquela ideia de querer acumular muitos bens materiais, muitos cargos e não sei o quê. E aí, lógico, ele vê o seu chefe mais antigo ali, Y, X, burnoutando, estressando. E a minha geração, eu sou Y da velha guarda, quase X, né? Tenho 39 anos agora, vou fazer 40 esse ano. Ele fala, eu não sei se eu quero isso pra mim. A nossa geração começou a prestar atenção nas questões de saúde emocional, começou a cuidar de ansiedade, depressão e tudo. E o cara mais novo fala, é isso que é crescer na empresa? Sendo mais essencialista, já não tendo grandes aspirações de comprar casa, carro, vivendo de uma forma mais relativamente simples, já não se precisa de todo esse crescimento. O que para as empresas também pode ser uma certa dose de alívio, porque não tem espaço para tanto cacique assim. Uma das pressões das empresas, quando se pensava nessa aspiração de promoções da geração X, aquela mais antiga, era onde é que eu vou colocar essas pessoas querendo crescer? Inventaram a tal da carreira em Y, que era o quê? O cara pode ir crescendo até, né, virar líder, e aí eu via que de repente uma hora que ele não servia para o próximo passo de liderança. Não tinha pendor, não tinha desejo. Será que ele quer gerenciar mais gente, ter mais responsabilidade? Ou ele vai para um lado mais técnico, em que ele vai conseguir se aprofundar com propriedade num conhecimento específico que ele tem, que faz falta aqui. E aí, esse tipo de carreira está começando a fazer cada vez mais sentido. Aí você quer tornar o caldo ainda mais complexo, você bota a inteligência artificial, pegando boa parte dos trabalhos repetitivos e assim por diante, e retira a automatização inteligência artificial, fazendo com que você precise menos de mão de obra operacional. Realmente essa galera vai ter que encontrar formas de inovar, de pensar diferente, de criar novas funções no mercado de trabalho, e isso vai dar uma movimentação interessante aí do que será, né, o trabalho, as funções dos próximos anos, né? Mudou muito também a forma como se estabelecem
esses líderes, né? Então, não era só você tá aqui há tanto tempo, agora você tem que virar um gestor. Hoje se prepara. A ideia é que esse gestor ele seja preparado, que ele lidere com preparo, com propósito. Isso mudou também, né? Então não basta você dominar tudo ali da sua área para você dar esse próximo passo. Às vezes alguém que nem tem tanto preparo técnico gere muito bem as pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, claro. Sobre essa mudança e sobre o liderado também cobrar do seu líder essa parte. Isso é um ponto que mudou bastante, né? Antes você olhava o feedback como sempre sendo do líder para o liderado. Cada vez mais se busca um feedback do liderado para o líder também se aprimorar. E não é o liderado, então o liderado tá mandando, inverteu, agora né? Eu posso que faz xixi no cachorro, né? Não é. É porque quando o líder ele aprende com seus liderados, escuta seus liderados, ele aprimora a sua própria liderança, né? Então, vamos lá. Qual que é o histórico de forma bem geral em relação a promoções? Primeira ideia da promoção por tempo de serviço. O cara é leal à empresa, tem X tempo, ele vai promovendo, vai virando gerente, diretor, o que nem sempre acompanhava uma competência necessariamente em liderança. É um cara leal e tal. Aí não, vamos trabalhar agora uma meritocracia. Quem traz resultado vai sendo promovido. Tá, aí você pede seu melhor funcionário para começar a ter o seu pior líder. Porque a habilidade técnica dele na função como vendedor, analista, seja lá o que fala, não necessariamente significa que como líder ele vai conseguir gerenciar as pessoas e via de regra. Caras de excelente desempenho técnico, eles tendem a ser exageradamente exigentes e esperar que os outros sejam tão bons quanto ele era. Isso aí gerou uma série de corpos pelo chão no meio do caminho. O que se vê hoje? Cada vez mais é o que você está comentando. É eu começar a ver não só habilidades técnicas relevantes, resultados que eu preciso trazer, preciso ter tudo aquilo que se falava antes, mas principalmente a questão comportamental. Como é que é a minha habilidade de escuta, de negociação, de organização das pessoas do meu time? É um outro conjunto de habilidades. Então, sim, às vezes vai ter gente que vai ser promovida que não necessariamente tem os melhores resultados individuais, mas que é uma pessoa que consegue gerenciar conflitos, que consegue ouvir posições diferentes, que consegue traduzir o que a alta direção traz para o supervisor, a pessoa da linha ali dele. Então, se é essa pessoa que tem que hoje, para ficar bonito, a pessoa gosta de falar inglês, né? Soft skills, habilidades, né? de relacionamento, de comportamento, que vão facilitar trabalhar com esse líder. Um porquê para isso é porque as pesquisas vêm mostrando que boa parte das pessoas não se demitem da empresa, se demitem dos seus líderes. Ou seja, por que é o seu motivo de demissão? Tem uma percentual 20, 30% que vai falar porque esse ou aquele fator da empresa. Via de regra, falar porque o líder isso, ou coisas que estão ligadas ao que o líder deveria ter feito que não fez. Então, uma liderança mais capaz é um dos pontos principais aí que as empresas vêm investindo. Outro ponto importante. Não só durante a posição de liderança, mas cada vez mais eu sou contratado para participar, para lecionar, para organizar, para palestrar, para academias de liderança, ou seja, gente que ainda está na posição operacional, que está sendo mapeada como high performance para virar líder, e aí já chegar, né, jogando melhor, trabalhando melhor, e evitar que a gente perca um grande talento para um líder medíocre, se tornar um líder medíocre, né? Ele perde a posição na empresa, né? Ele ganhou ali a possibilidade, mas se não está pronto, ele não volta para o que era antes, Exatamente. Ele é demitido, né? Então, é possível mapear esses talentos. E a empresa tá... como é que você percebe isso, né? As grandes empresas, as menores também, já têm se preocupado em mapear, porque às vezes é alguém que acabou de entrar. Sim. E ela já traz uma coisa linda ali, um potencial enorme, que, claro, você pode ir lapidando, e aí tá também o teu papel, né? Queria que você falasse sobre essa questão de se pode ser quem tá chegando agora na empresa, como é que a empresa escolhe, quem são essas pessoas que são possíveis de participar. Falo sobre a pessoa que está há pouco tempo na empresa, né? Eu tenho o meu amigo Marcelo de Elias contou um caos da carreira dele que eu sempre lembro quando se fala de tempo de empresa. A vez que ele entrou para ser discotecário. Hoje, o que é um disco? O que é um discotecário? Alguém que organizava os discos de uma rádio, né? E aí você tinha, que nem a biblioteca, tem alguém que organiza os livros, ele era discotecário. E ele estava substituindo um cara que estava 20 anos fazendo esse trabalho e acumulando dupla função, e ele entrou para exclusivamente fazer isso. Quando ele chegou cheio de ideias, querendo inovar, querendo organizar. E o cara falou, meu amigo, eu tenho 20 anos de experiência nessa função. E ele pensou, mas não disse para guardar o emprego, né? Será que ele tem 20 anos de experiência ou um ano de experiência repetido 20 vezes?
Percebe? O que a gente está olhando agora como formas para possível promoção e para esse mapeamento, isso tanto em grandes empresas e até as menores cada vez mais atentas, porque o processo ficando mais simplificado para você poder fazer isso. Não mais tempo, necessariamente experiência, mas a maturidade da pessoa na função. Como é que eu mapeio a maturidade da pessoa na função? Vontade versus capacidade. Né? O quanto que ela consegue entregar, e aí eu vejo, né, de 1 a 5 ali a nota que ele teria para capacidade de entrega, e atitude, que é isso que a gente está chamando de vontade, é a forma como ela entrega. Antes se olhava muito o que se fez. Hoje se olha muito também o como se faz. Porque eu posso trazer resultado prejudicando meus colegas, passando, né, puxando tapete, criando caos e desordem, prometendo coisas que depois eu entrego para o cliente. Aí eu consigo o resultado hoje, amanhã eu não consigo mais. Então, é olhar o que e o como. E aí, o que via de regra? Tem várias ferramentas. Vai ter matriz Ninebox, vai ter matriz de maturidade. Tem várias que as empresas podem usar e pesquisar. Mas o grande lance é o seguinte, é você perceber quem está novato e você fazer, no primeiro momento, uma boa integração, o que muitas vezes faltava nas empresas. Era muito, né, aprender por osmose, entra lá e aprende com o último. Então, cada vez mais se preparar com essa integração para a pessoa performar mais rápido. Ao longo da jornada de maturação, você ir desafiando essa pessoa com um plano de desenvolvimento individual de qual que é o próximo passo, qual que é o próximo desafio. Você sempre ajudar a pessoa a escolher onde é que ela tem que se aprimorar, porque nem sempre a pessoa enxerga por si só. E por fim, quando a pessoa está plenamente madura num cargo, começar a mapear o que eu posso fazer como próximo passo para essa pessoa. Para empresa grande, isso é um pouco mais simples, né, Denise? Porque você imagina uma corporação com 3 mil funcionários, tem cargo para tudo que é lado, para a gente poder pensar em pessoas trocando de funções, entrando, saindo. E para o meu pequeno consultório, em que eu tenho 5 pessoas, 10 pessoas e tudo mais. Então, aqui você começa a ver que você pode mapear por nível de maturidade remunerações diferentes conforme essa pessoa se desenvolve. Outras coisas que eu vejo acontecer bastante, um caos, né, que eu sempre gosto de contar, era do menininho lá que ele foi ajudante de uma moça que tinha uma empresa de caldinho na cidade que eu morava, e que ele foi crescendo, foi, né, cada vez mais assumindo responsabilidades, virou gerente da unidade, e logo ela falou, poxa, não tem mais o que fazer, a empresa está crescendo, quer virar meu sócio, quer abrir o próximo, né, a própria filial. Então você começar a enxergar que esse desenvolvimento da pessoa que está trabalhando com você pode ser uma nova parceria, pode ser um profissional que trabalha com você, assim a gente vai pensando em para onde a gente consegue direcionar essa pessoa conforme ela vai crescendo e ficando maior do que o cargo que ela tem atualmente. Nessa tua fala, eu pensei da parte da remuneração, nem sempre é só sobre remuneração, às vezes Sim. Sobre um aumento de salário, faz parte desse processo, acredito, mas não é só sobre isso, né? É só você perguntar à pessoa, qual é o máximo de salário que você queria receber? Ninguém vai, quando você puder me dar, e assim, você vai vendo por experiência que quando você promove uma pessoa tem uma satisfação, uma felicidade imediata, que logo ela já vai criar novas dívidas, novos destinos para esse dinheiro, e essa grana já vai parecer pouca e ela já vai ficar habituada e vai começar a reclamar novamente. É um saco sem fundo. Então você está falando que não vale remunerar, promover? Deve, precisa, mas essa é aquilo que é a motivação 2.0, extrínseca, de fora para dentro. Eu preciso ajudar a pessoa a encontrar motivação no próprio trabalho. E como eu faço isso? Quando a gente fala de fazer feedback com o colaborador sobre onde ele acertou, onde ele errou e tudo mais, essa atenção do líder já ajuda a pessoa a, né, aumentar o comprometimento dela com o trabalho. Mas é muito perguntar para a própria pessoa onde é que ela está querendo chegar. Uma das coisas que mudou também na carreira dos colaboradores, né, nas empresas, as pessoas, é que antes a empresa designava para onde é que você ia. Vejo que você deve dar esse passo, aquele outro passo, isso aqui. Só esquecia de, como diz o meme, combinar com o russo, né? Perguntar, você quer isso para sua carreira? Aí eu pensar em 1000 coisas, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão pensando em outras possibilidades. Hoje, boa parte da motivação intrínseca de dentro para fora é escutar com essa pessoa e dialogar, porque nem sempre ela sabe te dar essa resposta, do que a organização tem para oferecer para ela, o que faz sentido. É criar o tal do eterno enquanto dure. Poxa, então vamos ver aonde que o que nós temos para entregar como oportunidade de trabalho faz sentido para o seu plano de vida, de carreira e tudo mais, porque eu já tenho noção, se você é uma pessoa que vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, o que você deseja, o que a gente consegue oferecer para que fique uma coisa justa ali para as duas partes. Isso é um ponto importante de ser não mais uma imposição de cima para baixo, mas cada vez mais um diálogo, até para como líder, como responsável pela organização, não me sentir traído ali por alguém que eu estava apostando e a pessoa está olhando para outras possibilidades de carreira, né?
E entender e saber, então, antes de ser contratado, a cultura, a missão, valores, propósito dessa empresa. Super válido, né? Tem gente que vai só, não, tem uma vaga, você não sabe nem qual é a empresa, nem se ela tá alinhada com aquilo que você também deseja, né? Será que é a melhor empresa que você pode trabalhar ou contribuir? Porque é uma troca, né? Isso aí já é dica antiga, né? Sei lá, quando eu via Max Geringer falando no Fantástico, estou falando de 2 décadas atrás, sobre como ir bem no processo seletivo, já na época, no início dos anos 2000. Entra no site da empresa, veja a missão, visão, entenda quais são os produtos que ela oferece, que mercados que ela atua. Então, assim, isso é lição de casa mínima para como um colaborador eu participar de um processo seletivo. Agora as empresas estão no nível de desespero para conseguir bons colaboradores, que às vezes a gente se dá o luxo de precisar ensinar isso num processo de integração também, para, né, no processo seletivo, na verdade, já checar com a pessoa, conversar, e aí você tem boas formações para profissionais de RH para ajudá-los a cada vez mais fazerem o que a gente chama de fit cultural, que é olhar não só as habilidades técnicas, a formação que ele tem, onde ele passou, mas o quanto que o jeito dessa pessoa, os valores de fato dessa pessoa combinam com o que a empresa quer. Porque já passou a era de você perguntar, me conta um defeito. Eu sou muito perfeccionista. Idiota, né? Ou seja, nem é um defeito, ou sei lá, é um jeito de camuflar. Hoje o que se busca é realmente fazer perguntas cada vez melhores para poder... Me dá exemplos de onde é que você se destacou no trabalho, dificuldades que você teve, como é que você superou, problemas de relacionamento que você teve, que você vai começando a pegar valores essenciais da pessoa pela resposta que ela vai dar e ver se isso tem a ver com o jeito da empresa. Não tem certo ou errado, sinceramente. Não sei o que eu sou um bandido estelionatário. Melhor não. Mas o resto tem jeitos diferentes de empresas que fazem mais sentido, uma pessoa mais competitiva, ou posições na empresa que tem mais a ver com esse negócio, ou outras posições que eu preciso de alguém mais colaborativo, alguém que pensa, cada função vai ter suas características de acordo com o que o colaborador e a empresa esperam, né? Há muito tempo se fala sobre isso no mercado de trabalho, né? Você falou aí do Max Geringer. Faz muito tempo que se fala sobre isso. E tão importante, né? Segue sendo muito importante, primordial falar sobre isso. A questão da liderança. Você, no começo da entrevista, falou de um mentor seu. Uhum. Quão importante você considera que é ter referências, né? Que não exatamente um mentor, mas referências, seguir, acompanhar essas pessoas, porque sempre o pessoal fala, né? Se você quer atingir uma determinada posição, então comece a se comportar como alguém que já possui essa função, esse cargo, enfim. Tá aí uma das crises que eu vejo que eu preciso dar um pouco do braço a torcer em relação ao comportamento da geração Z e Y, nosso comportamento como humanidade meio atual. A gente está perdendo referências. Ou a gente está mirando em referências muito distantes e perdendo as mais próximas como pessoas incríveis que a gente quer comparar essa pessoa que está aqui do meu lado com o cara de outro... Então, eu acho que vou puxar uma trajetória aqui, assim, de referências que foram me trazendo até aqui. Vou buscar ser o mais sucinto possível, mas olha só. Eu começo minha jornada nas artes marciais quando adolescente. Meu mestre de Kung Fu era alguém que eu admirava profundamente. Eu olhava o jeito que ele conduzia os alunos, a aula, o campeonato e como ele treinava. Eu aspirava a ser alguém que treinava como ele. Os anos passaram, já adiantando essa história, como pessoa lá na frente eu vi que já não fazia mais tanto sentido quando já adulto, já... Mas você vê que numa fase ele fez muito sentido. Dali eu comecei a fazer trabalho voluntário, como eu comentei. Minha coordenadora, Silvinha Nakashi, uma das maiores autoridades em voluntariado no Brasil. Quanto eu aprendi com ela sobre a solidariedade, sobre o voluntariado. E assim vai indo na carreira. Meu primeiro chefe mesmo na empresa que eu tive remuneração, Joaquim Paris, lá da Bifest Informática. Eu vi ele, hoje eu olho, ele tinha 28 anos quando ele já era um empresário respondendo, e para mim ele parecia um senhor, eu tinha 17, 18, né? E ele fazia, tomava decisões. Então ter essas referências ao longo da carreira vai ensinando muito. Depois fui oficial do Exército. Quantos militares, nesse livro aqui, Gestão com Propósito, Como Despertar Engajamento Liderando a Cultura Alta Performance, eu conto da minha jornada como oficial do Exército, liderando aos 19 anos, caras que tinham de exército, mais do que tinham de idade. Tinha 19 anos de idade e comandava subtenentes, sargentos com 27 anos de exército. Mas isso vem do nada? Não, eu tinha boas referências. Capitão Basílio, entre outros tantos com quem a história está relatada aí nesse livro. Como professor, né? Tive meu pai, mas tive o professor Alex, tive outros professores que me orientaram, o professor Kinup, o professor Adriano Leônidas. E, finalmente, na carreira como palestrante, são tantos, mas eu sempre acredito no Marcelo de Elias, porque foi um cara que me abriu a visão sobre o mercado de palestras profissionais. Tem Eduardo Almeida, que me ensinou sobre desenvolvimento humano, Gilberto Cury, da Sociedade Brasileira de PNL. Eu tenho uma série de referências. E eu digo sim, para todos os níveis profissionais. Veja que ao longo da minha vida só foi mudando
para quem eu tava mirando, em que era da minha vida. Eu sempre busco pessoas que estão aqueles passos à frente, me ajudando a enxergar onde eu quero chegar, o que eu admiro, como é que eu vou desenvolver. Se você olhar agora, assim, Denise, eu vejo que, além, obviamente, de todos esses parceiros a quem eu agradeço e tudo, eu tô mirando esses autores, né? Como eu falei de Daniel Pink, você pega Simon Sinek no Comece Pelo Porquê, você pega autores das mais diversas áreas do conhecimento, Daniel Goleman com inteligência emocional, Brené Brown falando sobre a coragem sem perfeito. Eu vejo que hoje eu miro nessas pessoas como aquilo que eu gostaria de ser o próximo passo, né? Criar uma linha, como eu criei da gestão, a gestão com propósito e tal, que tem uma contribuição maior ali. Sempre ter essas referências ajuda muito a evoluir na carreira. Eu gostei muito que você falou que não precisa fazer sentido a vida inteira, essa referência. Não. Porque às vezes a gente para pra pensar, eu também faço 40 esse ano, você olha pra trás, então para ver quem eram, né? Quem um dia foi sua referência e não faz mais sentido hoje, mas tudo bem, se fez sentido naquele momento, então leve, né? Não precisa fazer sentido uma vida inteira. Exato. Né? E não ficar imaginando que a pessoa vai ter que ser infalível. Não. Saca? Porque a gente fica querendo guru. Guru é ruim. Eu tô falando de ter uma referência. Que é o quê? Alguém que, em toda a sua imperfeição, tem muitas coisas para te ajudar a se aperfeiçoar, a se aprimorar, a ter uma parte de você que você quer ser melhor que você mesmo. Essa é a tal da motivação intrínseca que eu falei agora há pouco. Um dos fatores que a Gallup, uma das maiores agências de pesquisa do mundo, faz para verificar o nível de engajamento no trabalho, é isso. O nível de admiração que você tem, de relacionamento com as pessoas, você tem um amigo no trabalho, se suas opiniões importam para o seu líder, se você tem referências onde você trabalha para que você tenha desejo e capacidade de crescer e de se desenvolver naquilo que você faz. E esse desejo pessoal e ter a quem recorrer para crescer é um dos fatores de motivação e que muitas vezes, desde a minha geração e outras, começam a trocar de emprego não mais só quando o salário já não é mais compatível. Por vezes trocam até por salários menores para ter oportunidades melhores de crescimento, desenvolvimento, aprendizado, relacionamento. Isso é cada vez mais recorrente no mercado de trabalho. O que faça um sentido naquele momento, né? Ganha menos, mas te dá uma outra possibilidade ali, às vezes de qualidade de vida ou, enfim, outros benefícios que não financeiro, exatamente, né? Que legal. Você usou esse termo aqui, Ikigai, você falou na entrevista. E a editora do livro é a editora Ikigai. É a minha editora. Eu criei uma editora para poder lançar esse livro. Eu tinha participado já de 5 coautorias antes de finalmente escrever meu próprio livro. Eu não posso mostrar na câmera para a galera aqui? Pode, por favor. Aqui, ó. Então, mostrando aqui, pessoal. Depois a gente faz um takezinho. Excelente. Gestão com propósito, como despertar engajamento, liderando a cultura, a alta performance. Eu tinha tido a oportunidade de participar de 5 coautorias, foi uma jornada de aprendizado muito legal, com várias editoras, vários organizadores e tal. E aí, esse livro nasceu de um momento interessante da minha vida. Foi quando, em 2023, eu fui eleito como palestrante top 5 do CBTD, o maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina. É um congresso muito especial para quem é da área de treinamento e desenvolvimento, porque as pessoas não são convidadas para estar lá. Você tem 600 candidatos que se inscrevem, acabou ontem, do dia que a gente está gravando aqui, né, dia 20 de janeiro, as inscrições, e dos 600 trabalhos se inscreve, uma comissão científica com os maiores RHs do Brasil escolhem 60 que vão se apresentar. Esse ano vão ser 50, vai ter até menos. E aí ter sido eleito como top 5 por uma plateia extremamente qualificada como essa foi incrível e me ajudou a criar um negócio muito importante chamado Vergonha na Cara, que foi a capacidade de chegar e transformar essa obra tão desejada, aclamada num livro. E para isso eu decidi lançar a minha editora também, para não só esse e os próximos livros que eu pretendo lançar, eu tenho uma facilitação nesse processo, mas até para os amigos também que querem lançar, querem ter sua jornada como autores, eu poder ajudá-los também, né? Parabéns, viu? Obrigado. E olha, aqui tem até exercício para fazer, né? Então tem abri aqui sem querer, na página 103, tem exercício. Liste abaixo as medidas que você irá tomar para estimular o flow na sua equipe. Essa é uma característica não só das minhas palestras, mas treinamentos. Eu falo que eu sou um artista, cientista, perguntista. O que isso tem a ver com a questão do exercício? Dá pra ver que eu faço bastante brincadeira, eu uso muito storytelling, né, pra poder envolver e ter o lado da arte, mas tem muita ciência, ou seja, o que eu não tiro do Instituto TDS Pesquisas, que tirei do Sovaco Pesquisas, eu realmente busco embasamento científico, ferramentas que têm funcionalidade prática, a pessoa aprende e ela vai poder usar assim que ela sai daquele auditório na vida dela. E perguntista, e aí a questão das ferramentas, é porque eu não pago posição de guru, de dizer que você tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Eu trago reflexões, trago técnicas para você comparar com a sua realidade, ver o que você faz hoje, ver essas técnicas. Poxa, se eu fizer isso,
vai melhorar nisso. E aí você aplica e vai funcionar na tua vida, porque você percebeu que vai ter uma melhora nisso, naquilo. Então é tudo muito customizado para o público que eu estou trabalhando, para que a gente consiga identificar as dores que esse público tem, ajudá-los a rever a forma como encaram as situações e capacitá-los para que eles consigam fazer diferentes. E esse é o jeitão que eu escrevo, que eu palestro, sempre muito fundamentado nesse jeitão. Me parece uma leitura fácil para qualquer pessoa. O pessoal gosta bastante, fala que é livro de ler numa sentada assim, e quando vai ver, pela história, pela parte prática, tudo isso ajuda muito, né, no livro. Da tua experiência também com palestras, você já sabe que funciona. Pois né? E porque ele é muito realista. O primeiro capítulo, ele fala sobre os ralos do engajamento. É quase uma sessão de terapia, assim. Quem já trabalhou um dia na vida vai se reconhecer em algum desses ralos em que você entrou com vontade de fazer, de acontecer, e aí no meio do caminho acontece cada coisa, frustrações, estagnação, desvalorização e até agressões no ambiente de trabalho que vão fazendo você repensar se aquele é o lugar para você mesmo. E aí depois a gente vai para os elos do engajamento. O que eu faço para recobrar o engajamento das pessoas ou para não cair num desses ralos? O que o líder pode fazer, o que a pessoa pode fazer? E fecha na jornada da cultura alta performance. Como é que você cria uma cultura forte na empresa que é direcionado para virar ação, para virar performance, resultado. O livro tem 3 partes bastante interessantes aí que tem ajudado os nossos leitores a se desenvolver como líderes e gestores. Super bem embasado, várias referências aqui também. Várias páginas das referências também. Parabéns. Troquei cabelo por conhecimento. Aproveite! Não, isso é muito legal, porque para quem é líder, aplica para os liderados. E para quem é um liderado, você não cai nessas armadilhas. E também, eu acho que os colaboradores também ditam o tom de muita coisa dentro da empresa, né? Tanto que o que mais acontece é eu ir fazer um trabalho com líderes, por toda essa projeção do livro, das premiações e tal. Chegar um líder e falar, adorei, funciona, muito legal, mas poderia fazer um trabalho com meus liderados? Aí tem minha palestra, meu conteúdo sobre protagonismo. E é muito customizável em cima das dores que a empresa está enfrentando. Procrastinação, reatividade, vitimismo. Eles falam as dores que eles têm, a gente traduz e conversa com os liderados e trabalha com os liderados. Não aquele proselitismo de, deixa esse vitimista. Não, eu mostro o que ele perde com essa atitude. O que ele pode ganhar se ele, ao invés de vitimista, ele se tornar uma pessoa mais responsável. Dou ferramenta para ele conseguir exercer essa responsabilidade e aí ele tem condições de agir diferente. Então, as duas coisas, elas casam umas com as outras. Outra coisa muito comum é eu terminar a palestra e líderes comprarem para os seus liderados mesmo. Meio que sessão de terapia. Falar, entendam o que eu passo aqui na minha vida e tal. E tem liderado que compra para o líder, eu chamo isso de indireta, toma cuidado, pode pegar mal. Nunca pega mal. Se pegar mal é um líder que não está bem preparado. Exatamente, feedback, já falamos. Não é? Se pegar mal, posso indicar uma leitura ainda de algo que está aqui, ó, gestão com propósito. Como despertar o engajamento liderando da cultura alta performance. Quem não aceitar o líder que não aceitar aqui, você escreve pra gente. Manda pro Vilori! Ai, meu Deus. Denúncia! Isso é muito legal. E em todas as esferas da empresa, né? Então, você falou de poder dar o feedback e o colaborador sempre reclama, mas eu vou reclamar para quem? Se o meu líder não é bacana, se ele tá agredindo de alguma forma, se ele tá me colocando numa situação aí de perder engajamento. Reclamar para quem? Então, a cultura do feedback que não existe em todas as empresas ainda, mas é fantástica, né? E olha, você vai achar que isso vai acontecer só em empresas, que no mundo corporativo ou em ONG. Olha, eu tive líderes no exército admiráveis em relação ao que eles buscavam de feedback dos seus liderados. Vou dar um exemplo prático, né? Tem uma vez que o meu comandante de companhia, o capitão lá da companhia, virou para mim e disse, Takei, e aí, o que você achou das orientações que eu passei pela companhia, que era um assunto espinhoso que ele tinha tratado? Eu falei, capitão, o conteúdo tá perfeito, mas já que o senhor está pedindo e dando espaço, na forma, eu vejo que o senhor falou muitas vezes, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que vocês façam isso, eu quero que façam aquilo. A gente não vem aqui para fazer as vontades do Senhor, né? A gente vem para fazer aquilo que precisa ser feito com a missão, e o Senhor é um porta-voz das missões que têm que ser tomadas. Eu só fiz isso porque eu não sou louco, né? Podia ser preso, porque ele queria esse feedback. Tanto que dali em diante ele nunca mais usou a palavra eu quero. Ele falou, nós precisamos fazer isso e aquilo, fulano terá a missão de não sei o que lá, Beltrano, porque senão vira um discurso egóico. Olha como é sutil a diferença e muda a forma como as pessoas te enxergam, consciente ou inconscientemente.
Isso só vai conseguir através do feedback. O líder não tem como ter plena consciência de tudo o que acontece. Uma ferramenta das que estão aí no livro que é bem legal para isso chama-se Janela de Johari. Famosíssima. John e Harry criaram essa ferramenta Johari, que é para você perceber que tem coisas que você sabe sobre você e tem coisas que os outros sabem sobre você. E tem aquilo que os dois sabem. Todo mundo aqui sabe que eu sou careca? Ora, temos um Sherlock. Beleza. Mas tem coisas que eu sei sobre mim e você não vai saber. Né? Nem vem ao caso. Tem coisas que você sabe sobre mim e eu não sei ainda. E aqui, tanto nas coisas que eu sei sobre mim e você não sabe ainda, eu posso fazer uma exposição para você saber o que esperar de mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Você não tem como adivinhar meus gostos, preferências, necessidades. Então, aprender a expressar o que vem de mim que você não sabe ajuda. E também você contar para mim as coisas que eu não sei sobre mim, o meu jeito de falar, de fazer, de agir, de pensar. E isso vai ajudando a gente a fazer o que a gente chama de abertura da janela de Johari, que é uma cultura de mais transparência nas relações e que a gente não necessariamente tem que se amar. Mas a gente vai conseguir saber o que esperar um do outro e gerenciar esses conflitos ao invés de ficar enfiando para debaixo do tapete, né? Para encerrar, LinkedIn e algumas outras plataformas, redes sociais aí voltadas para trabalho, mundo corporativo, deixa um espaço para que você também dê o feedback para a pessoa que já trabalhou com você, né? Então, de repente, é alguém aí que você faz tempo não encontra, mas está lá e você vê os relatos. Eu acho isso tão legal que às vezes você não teve oportunidade de fazer isso. Não era alguém que trabalhava exatamente no seu time, mas você olhou para aquela pessoa e enxergou qualidades e viu como ela conduziu determinada situação. Às vezes uma cobertura de férias. Verdade. E eu já li relatos desse no LinkedIn, né? Eu trabalhei pouquinho tempo, mas houve uma crise e a pessoa simplesmente contornou, fez a gestão ali daquela crise. E eu acho tão legal poder dar esse feedback. Isso tem muita gente que está disponível aí para o mercado de trabalho, né? Eu acho que esse tipo de relato pode fazer diferença até para alguém de RH ir atrás para buscar para uma vaga. Seu relato me despertou aqui uma memória afetiva, que me fez lembrar o que me fez buscar de oficial do Exército a fazer a transição para professor universitário. Né? Eu era oficial temporário, tinha um tempo limite, e por que escolher a carreira de professor universitário ao invés de qualquer outra? Lembra do Orkut? Eu lembro. Depoimentos do Orkut? Então, lá estava eu, lá nos meados da minha carreira como oficial do Exército, eu comecei a receber uns depoimentos dos primeiros militares que eu tinha formado. As primeiras funções era treinar, né, os recrutas ali e tal. Como tenente era isso que eu fazia muitas vezes. E eles traziam umas histórias da carrocinha. Você lembra daquela vez, tenente, em que você falou isso e fez aquilo? Na prática, eu não lembrava. Até ele me mandar essa mensagem e voltar aquele negócio. O que pra mim foi um dia que passou... Para ele foi a transformação de um comportamento que ele levou para a vida. Eu percebi o poder que a gente passa a ter de influenciar pessoas ao nosso redor. Imaginei que seria uma carreira em que eu pudesse viver disso. Foi onde eu comecei a buscar ser professor universitário e aí vieram os depoimentos dos alunos, que hoje, olha que lindo, eu comecei a lecionar em 2010. Tem alunos meus que hoje já são gerentes, alguns até diretores, empresários, estão me contratando hoje para trabalhar com seus colaboradores. O que eu fui fazendo foi aumentando a potência desse canhão aqui, que é o microfone, para aumentar a plateia e o impacto da transformação. Mas como palestrante, no fundo, a jornada sempre foi essa, de entender o tipo de transformação e de mudança que a gente faz na vida das pessoas ao nosso redor. Então assim, você que trabalhou com uma pessoa que foi importante para você, que contribuiu com você de alguma forma, faça esse depoimento, seja no LinkedIn, seja mandar uma mensagem de WhatsApp. Tem uma ferramenta da psicologia positiva, da neurociência, chamada visita de gratidão, que é justamente sobre isso, você expressar essa gratidão por alguém que teve uma importância, uma relevância na sua vida, você vai ver que vai fazer bem não só para a pessoa que recebe, mas para você mesmo, que vai reviver esse momento especial de ter alguém que se importou e cuidou de você ao longo da sua jornada. Que fantástico. Obrigada, viu? Antes de te agradecer e passar a sua rede social, eu tenho certeza que todo mundo vai querer seguir, acompanhar e tomara que possam assistir as suas palestras, possam estar em eventos que você é só chamar que eu esteja vou. Também. Me chama que eu vou. Você abriu aqui, você chegou me dando um presente. E eu encerro te dando um presente, olha, um mimo. Não é um shampoo. É um creme corporal, um mimo da Empório Magistral, farmácia de manipulação, que é parceira nossa aqui. Obrigada, Empório. Eu falo que é sempre importante ter o contato de uma farmácia de manipulação sempre à mão. E a Empório Magistral é a minha escolha. Você manda mensagem através do WhatsApp.
11 5089 5123, ou liga ao WhatsApp, mesmo número, 11 5089 5123. Eles também estão no Instagram respondendo perguntas, dando dicas, @Empório Magistral, e tem o site www.emporiomagistral.com.br. A gente sempre fala tanto aqui sobre saúde mental, todos os comportamentos e tudo que está relacionado à nossa vida, né? É importante ter aí os contatos de quem vai poder te ajudar. A Empório Magistral pode fazer isso. Se o seu nutricionista, o seu médico te prescreverem aí alguma coisa, você consegue tirar suas dúvidas e procurar os melhores produtos, a farmácia de manipulação de confiança que você precisa ter sempre à mão. Obrigada, Empório. E para encerrar, você sabe, você quer o contato do Rafael. É claro que você quer ficar de olho nas redes sociais dele. É claro que você quer estar num evento que ele vai estar. Você quer a palestra, você vai pedir na sua empresa uma palestra de Rafael Takei, @Rafael Takei lá no Instagram, @Rafael Takei no Instagram. Obrigada pelo presente, obrigada, esse livro é maravilhoso, gostoso de ler pelo que eu vi aqui. Melhorar as questões de liderança, de carreira e propósito e trabalho, né? Então, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu amo, mas a gente sempre tem o que ajustar e o que lembrar e o que reconectar com uma qualidade, uma característica nova que, de repente, a vida nos endureceu e ficou para trás. Eu até falei sobre isso hoje, né, nas minhas redes sociais. Obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui, venha sempre. Agora eu tô de olho no seu conteúdo também. Tô de olho no senhor. Porque, olha, esse tipo de informação nunca é demais. Obrigada, viu? Denise, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. E você que gostou desse nosso jeitão de falar, eu falo que eu tenho um jeito muito característico, é sabedoria com fuleiragem. Vai lá nas redes sociais, no Instagram, @Rafael Takei, como a Denise falou, LinkedIn, Rafael Takei. Em todas as redes eu tô dessa forma, Rafael com F, Takei, Takei. E é porque lá é um lugar em que a gente vai pegando pílulas de conhecimento, né? Pra estar um pouquinho melhor a cada dia. Meu time de social media trabalha muito dedicado a isso, a pegar todas essas participações e tal, e cortar pedaços, né? Mostrar ferramentas que ajudam as pessoas a darem o próximo passo ali na evolução. Muito obrigada, viu? Adorei esse bate-papo. Venha sempre, venha sempre. Obrigada a você que começa conosco essa segunda temporada do Diálogo 360. Que alegria! A gente já começa crescendo, né? Que bom. Muito obrigada. Na era que a gente vive hoje, que todo mundo pode falar o que quiser, porque as redes sociais estão aí para todo mundo, e é ótimo, né? Mas que a gente possa saber também fazer ali uma boa peneira, para que tipo de conteúdo a gente vai consumir. Tá recomendadíssimo consumir o seu conteúdo, viu, Rafael? Obrigada, viu? Obrigada a você que escolhe estar aqui conosco e começar mais uma temporada dessa jornada aqui do Diálogo 360. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!